where we'll be officially presenting the newly redesigned integrated African Health Bem-vindos a este webinar sobre a nova versão do Observatório Africano Integrado da Saúde. So just want to introduce our team. Gostaria So we have apenas de Dr. Serge apresentar Batalia, a is here with us. equipa. He will be Temos going over, Dr. he will give some opening remarks and do a poderá presentation or tecer an alguns introduction to the considerandos de integrated African Health abertura e Observatory, também providing a falar a background. apresentação Then we'll desta share nova a video versão do presentation. observatório com And our alguma panelists, contextualização. Depois Dr. teremos uma Benson Joti, apresentação who is de the team vídeo leader for Health e Information os Systems, painelistas, o will Dr. talk Benson, about the data que é o aspect chefe da that is equipa para captured os by the sistemas observatory. de saúde, e vai Regina falar dos Stufe aspectos de will dados, is an assim information como analytics capturados pelo officer observatório. in Depois the temos observatory team, in the DAC team, and she will discuss analytics. este chefe do And gabinete de finally, informação que Dr. vai Joseph falar da Okibumar, who is analítica e, the por team fim, lead on o research, Dr. development, and Joseph, innovation, will take us que é through o the chefe da inovação capacities e or desenvolvimento e pesquisa, what the poderá observatory has to falar offer in de terms of knowledge capacidades and e research. o que o observatório We'll traz em have termos de a conhecimento e moderated pesquisa. discussion where we will take E all we will take your teremos questions o and momento answer de them perguntas e respostas as a panel. And then Serge will take us na forma de painel. We'll close the event. Isso nos levará ao fim Just a do little bit of nosso programa. housekeeping. We hope that Apenas the algumas platform regras and básicas. connections work well. If Esperamos there are any que technical as conexões issues, we ask estejam that you conforme. Se houver kindly alguma email questão técnica, Jadis Mangimba. por His favor, email address enviem is listed e-mail up ao there. We can Jadis put it again in Mangimba, the cujo chat. e-mail consta aqui. Podem Interpretation in também colocar a English, vossa French, questão and nisto Portuguese is no available. chat. So we ask Temos that os you serviços de click the interpretação em interpretation inglês, button português e and then francês. select the channel Então, por that you would favor, like to selecionem a consume língua via. que pretendem ouvir. We ask that you please reserve the Q&A function on Zoom for E, questions por favor, regarding the presentation, so usem content a função specific de questions. perguntas e And then respostas, ou o QA, if you have também any, para comentários I'm sorry. quanto às apresentações colocadas. Screen Portanto, visible usem esta only. função. Léo, est-ce que tu peux voir mon écran? Allô? Algum problema técnico quanto à visibilidade da apresentação? Ton écran est bien visível. Bien visible. Ok, super. Sim, Merci. agora podemos ver a apresentação. Antes estava difícil, agora sim. Okay, sorry about that. Just wanted to do a quick check. So, so we ask that you use the Q&A function for content. Então, por favor, usem a função de QA para perguntas ou comentários e usem o chat para questões técnicas ou logísticas que estejam a enfrentar durante o webinar. Estaremos a monitorizar estes dois campos durante o webinar. Portanto, temos as sessões a ser gravadas nas três línguas e há consentimento para que tal seja feito, ou seja, nas línguas portuguesa, francesa e inglesa. E depois, os slides, as apresentações serão partilhadas a posterior através dos e-mails com todos que já se registraram. Vou agora falar dos objetivos antes de passar a palavra ao próximo. O objetivo é fazer a apresentação oficial desta nova versão do Observatório Africano de Saúde, partilhar alguma contextualização e informação sobre o desenvolvimento deste observatório para a região africana, partilhar as perspectivas alargadas sobre a informação de saúde que é promovida através deste observatório, e discutir formas através da qual o escritório regional da OMS para a África pode apoiar os países com os seus observatórios nacionais, assim como a validação e verificação de dados de forma adequada e institucionalizada, e discutir como o observatório pode contribuir para responder a um conjunto de informações ou preocupações de informação crítica. E queremos que este seja o ponto de partida para o desenvolvimento da comunidade de prática. Passo desde já a palavra a si. Muito obrigado, Aminata. Este observatório integra la grosse innovation, c'est qu'aujourd'hui, cette plateforme-là, non seulement elle abrite l'observatoire régional, Portanto, traz a componente de inteligência, que é uma grande inovação, e não acolhe apenas
Donc, elle sert comme un outil, o observatório, mas também os observatórios nacionais dos 47 países membros. Portanto, é uma plataforma de partilha de conhecimento, é uma plataforma que traz informação-chave que já foi analisada e que é partilhada através desta plataforma. C'est les données statistiques, c'est les analyses, c'est les connaissances et c'est les évidences. Donc, il s'agit donc d'une plateforme quasi temps réel. Temos dados estatísticos, temos tanto questões de prova e conhecimento, tudo integrado na mesma plataforma. E também temos apresentações feitas em tempo real do que está a acontecer em África. Poderemos apresentar elementos de informação que foram acordados pelos Estados-membros da OMS. A próxima apresentação, por favor. En termes d'historique et de background, le besoin d'avoir une plateforme intégrée est une requête très claire des ministres de la Precisamos Santé. lembrar que houve a necessidade de criação desta plataforma integrada de informação que foi solicitada pelos ministros de saúde da região entre 2010 e 2019. E foi aqui onde se fez o lançamento oficial do Observatório de Saúde Africano. E depois tivemos observatórios nacionais. Então, percebemos que a informação de saúde na nossa região é fragmentada e, às vezes, sentimos a falta de uma plataforma para que a informação fosse acessível. Então, para incorporar todos os elementos de dados, temos estatísticas, temos análise e temos a gestão de conhecimento. E temos também o campo de partilha de informação e conhecimento uns com os outros. Portanto, isto é uma resposta direta à necessidade outrora identificada. Portanto, a nível, temos, portanto, observatório a nível regional, nacional e subregional. O objetivo é ter dados credíveis a nível dos países africanos com os elementos que já mencionamos, que é dados, analítica, estatísticas e conhecimento. Portanto, existe também um campo de introdução de dados e todos podem fazer a consulta para ver o que está sendo feito na região. Les gens disent que ils peuvent pas bien voir l'écran. Je l'avais optimisé pour la vidéo. Permets-moi donne-moi une minute pour réparer. A reclamação de que a informação de que não está sendo bem visível. Arrêtez de partager. J'espère que cette version va marcher. Então vou ter que recomeçar, desculpas. Ok. Serge, tu vois mon écran? It's okay, Aminata. Thank you. Go ahead, please. OK. Donc, il y a eu une évolution, comme je le disais tantôt. En 2010, le bureau régional de l'OMS a lancé l'Observatoire africain de la santé. Como disse, houve alguns progressos em 2010. O escritório regional lançou o Observatório de Saúde Africano e em 2012 os Estados-membros aprovaram este lançamento. Em 2017, 8 países da região começaram a desenvolver observatórios nacionais e em 2019 houve uma nova resolução que visava a implementação
un webinaire d'engagement a afin de faire implementação un do ensemble de validations Observatório Integrado internes de Saúde. pour que nous Em puissions 2020, aujourd'hui, à ce houve um jour, webinar 2021, para o lancer, envolvimento présenter officiellement dos l'Observatoire africain de parceiros la quanto santé à reconçu, validação pour lequel deste nous avons déjà observatório. 24 E pays em qui sont 2021 de la estamos a région qui sont apresentar a déjà nova engagés versão do dans ce Observatório processus. Africano Integrado da Saúde. E já há 24 países que estão envolvidos neste exercício Juste pour da nova rappeler versão do les sources de Observatório données de Integrado de Saúde. l'Observatoire puise ces données Apenas dans les como enquêtes de lembrete, as population, fontes de dados les do recensements de Observatório, population, les différentes enquêtes, les données de l'état civil. En termes de sources temos institutionnelles, l'Observatoire puise ces données os censos aussi dans les systèmes populacionais, nationaux temos d'information os sanitaire, notamment levantamentos ou les outils de collecte de inquéritos, routine, temos o registro les données des services civil et e des as programmes et les estatísticas autres sources vitais. institutionnelles. Temos Ensuite, também au plan ferramentas international, les de différentes autres recolha de sources, dados de notamment serviços, celles qui sont programas e produites outras par l'Organisation fontes. mondiale de E la santé et d'autres temos partenaires internationaux, outras les agences, informações de les ONG organizações, internationales et nationales et certains organizações programmes internacionais e extérieurs régionateurs. nacionais. L'idée, c'est vraiment de Temos montrer que dans também l'Observatoire, on retrouve organizações que des données venant incluem de a diverses OMS sources e qui doadores e permettent outros vraiment programas d'apprécier ce externos. qui A se passe ideia dans é le pays. mostrar Nous rappelons que o toutefois observatório que les tem données des muitas enquêtes fontes sont de dados. essentielles Devemos parce qu'à ce jour, lembrar elles permettent de que renseigner os plus de dados dos 50% inquéritos são des indicateurs essenciais liés aux ODD. Donc, c'est une source e pour nous qui est informam mais importante, de pour lesquelles les 50% dos pays doivent indicadores. véritablement Então, aussi para travailler. nós, esta é uma fonte de dados que é bastante importante. Próxima apresentação, por favor. Nous insistons sur le périmètre de l'information sanitaire parce que on avait l'habitude d'insister beaucoup plus sur tout ce qui est données statistiques. Mais au-delà de la donnée statistique qui regroupe tout ce qui est données de formation sanitaire, tout ce qui est données d'état civil, tout ce qui est données de surveillance, para além de tout ce qui est dados données venant des estatísticos, enquêtes, tout ce qui est temos que données olhar de também recherche, para o il y a les registro analyses civil, qui permettent d'avoir os une resultados de perspective, mieux inquéritos. comprendre ce qui se passe et donc pour lesquels Portanto, on peut esta avoir des análise que données nos liées aux permite ter analyses ponto comparatives, de des vista données que liées nos permite aux analyses de compreender projection, o que des está données liées a même aux acontecer prédictions des de tendances melhor forma do futures. que anteriormente. Mieux encore, il y a la connaissance. Beaucoup de connaissances sont produites dans d'autres Portanto, os régions, dados também mais de parfois ne sont pas previsões. suffisamment connus, ne sont pas suffisamment Sabemos que há muito exposés. conhecimento na L'Observatoire região, aujourd'hui, c'est la mas este plateforme qui vous conhecimento permettra não d'exposer é vos d'autres politiques amplamente d'orientation explorado, politique, nem les différents distribuído partages de equitativamente. bonnes É por isso pratiques que temos et esta toutes les plataforma que évidences vai qui nos sont ajudar générées dans nos a différents forums explorar qui a existent à partilha travers das melhores notre práticas, région. assim como outras questões relacionadas com c'est une a architecture qui prova. a été pensée pour permettre à tous les pays d'avoir une gestion Arquitetura complète técnica, de leur observatoire d'une part, este observatório foi concebido para permitir que todos os países tenham multiforme d'informations sur la santé dans la région. descrição completa do observatório e também para terem acesso à informação de saúde necessária da região. Este é um processo que permite-nos consultar os elementos de informação. L'information qui est mise à disposition sur l'Observatoire africain de la santé. Então, isto para garantir que a todos os usuários que a informação para si disponíveis é verdadeiramente processada e cumpre os requisitos e princípios de governação. Ici, donc, nous rappelons, cette diapositive présente la page d'accueil de l'Observatoire régional de la santé. Esta página é a página principal do Observatório Regional Integrado de Saúde. Temos aqui tudo que tem a ver com dados e estatísticas, temos acesso à analítica e também temos acesso ao conhecimento e provas, bem como tudo que nos permite a suportar o trabalho da OMS. Portanto, é um conjunto de ferramentas e fontes que permite que vários
Estados usem para a implementação de certos programas. Temos o acesso a observatórios nacionais de saúde e, por isso, podemos saber o que está acontecendo nos vossos países no que tange à saúde. Nesta página, mostramos a visão da tela. Tiramos a imagem de um país em que, na página principal, temos o acesso à informação-chave e podemos ver isto em detalhe usando os diferentes ícones que estão aqui exibidos. Também é possível desenvolver perfis subnacionais e, por aí, ter informação sobre a situação de saúde nos vários países. Environ 24 pays qui sont engagés dans le processus de développement de leurs observatoires nationaux à travers l'Observatoire. Hoje temos cerca de 24 países que se comprometeram no desenvolvimento do Observatório Nacional através desta versão do Observatório integrado. Portanto, isto para responder ao contexto e tornar este observatório uma ferramenta real para a inteligência estratégica em saúde. Donc, aujourd'hui, l'appui d'Afro, c'est vraiment, on appuie tes pays aujourd'hui de manière concurrente à mettre en place. O apoio da Afro para a implementação dos observatórios nacionais. Portanto, a expansão atual do Observatório integrado para todos os Estados-membros, portanto, há também advocacia entre os parceiros nacionais para o Observatório e também fontes abrangentes de saúde, portanto, abrangentes de informação de saúde nacional e também a capacitação para análise de dados, a criação de informação e conhecimento e também o carregamento de dados através da ferramenta de captura de dados. Portanto, há opções para os países que têm já os observatórios nacionais e aqui há apoio para a transição para o Observatório Internacional e também apoia-se a ligação dos observatórios nacionais ao Observatório Integrado Africano através do API. E isto vai ajudar na consolidação e verificação dos dados já existentes. Muito obrigado. We will now share a video presentation with you. I'm going to switch presentations quickly. All right, it's going to begin now. Vamos agora assistir breve vídeo. Every day, a vast amount of information on health is produced and collected across the African region. Produz-se informação de saúde Once e gathered, recolhida informação de reliable saúde na data região forms a basis africana. upon which to Depois que a define recolha, os and dados understand reais health constituem uma issues, base para definir e establish what needs to be compreender as questões de improved, saúde, and determinar o que ultimately deve ser deliver melhorado better services e, more em última effectively, análise, prestar efficiently, melhores serviços com and mais equitably. eficácia, eficiência e equidade. To capture an accurate picture of the health Para se situation, conseguir uma imagem data precisa must da be situação collected in a sanitária, timely os and dados devem ser accurate manner recolhidos de uma and forma appropriately atempada e stored precisa in a e common devidamente format, armazenados allowing num for formato comparability. comum que permita a This sua can be a challenge for comparabilidade. some countries, Isto pode ser um particularly desafio those para with alguns fragile health países, information particularmente systems. aqueles com sistemas Due frágeis to de issues informação with sanitária. design, funding, Devido a and questões de concepção, management, financiamento these e gaps gestão, affect health systems estas overall. lacunas afetam os sistemas de saúde em As a geral. result, Como communities are resultado, as unable to comunidades obtain são the incapazes quality de obter healthcare os they serviços need de saúde de without qualidade de que incurring precisam, financial sem hardship. incorrer em dificuldades financeiras. Beyond data and statistics,
Health information also Para includes além de analytics dados and e knowledge. estatísticas, a informação de saúde inclui Analytics também products analítica e give us a conhecimento. better Os understanding produtos of analíticos why dão-nos we are uma melhor observing compreensão da particular razão health pela trends qual estamos a and observar provide tendências de actionable saúde insight on específicas their e fornecem implications. uma visão acionável das Knowledge suas translation and implicações. production is A used to tradução synthesize e and produção de package conhecimento é information utilizada for para policy sintetizar and e embalar decision-making informação at para a different levels. política e tomada de decisões a Research and diferentes knowledge níveis. work hand in A hand. investigação e conhecimento trabalham One role em of the World conjunto Health de mãos dadas. Organization O Regional papel do Office for Escritório Africa Geral da is to Organização Mundial help de Saúde bring para a all of this África é information ajudar a together for reunir toda use esta in informação planning, para a utilização implementation, na planificação, monitoring and implementação, evaluation of health monitorização e interventions. avaliação de It intervenções de also saúde. provides Também opportunities proporciona for member oportunidade states para and os Estados-membros communities to e learn from each other's comunidades aprenderem com as experiences experiências and uns set dos goals outros and e priorities to estabelecer ensure better health objetivos e and prioridades well-being para for assegurar African melhor saúde populations. e bem-estar para as To populações facilitate this africanas. process, WHO Para Afro facilitar este hosts processo, a a web-based OMS online Afro platform known dispõe as de the uma plataforma Integrated na African internet Health conhecida Observatory. como Observatório Available in Integrado de English, Saúde French, and Africano. Portuguese, the Disponível em inglês, platform is a francês e one-stop português, shop a that plataforma marshals funciona harmonized como um portal high-quality único data and que organiza evidence dados from e the regional evidências stage, harmonizados e de alta together with the qualidade a national partir da health fase regional, observatories of em the conjunto com 47 os member observatórios states. nacionais The de Integrated saúde dos 40 Observatory supports the Estados-membros. exchange of O good practices Observatório and Integrado lessons learned, apoia a troca de boas building and práticas e sustaining ensinamento, expert ensino networks e across the lições region. aprendidas, bem como o It estabelecimento e contains a manutenção number de of embedded especialistas em platforms toda a for região. health Contém actors, uma série de researchers, and plataformas decision integradas makers para os to engage on intervenientes da evidence saúde, through investigadores social e media and decisores policy interagirem dialogue sobre events. evidências através dos Its meios de digital comunicação social library e eventos offers de diálogo access político. to A scientific sua and biblioteca technical health digital permite o information, acesso a informações sanitárias, técnicas e supporting the production of científicas. high-quality data Apoiar a and evidence produção de to dados strengthen e public evidências de health. alta The qualidade Integrated para African reforçar a Health saúde Observatory pública. is the O first Observatório stop Africano for Integrado da reliable Saúde é a information primeira on health etapa para uma throughout the informação African fiável region. sobre a saúde em toda a região africana. All right. I'm going to switch again. Just one second. We hope you were able to see the video. I heard that there are some issues with blurriness. Espero que consigam ver a apresentação ou conseguiram ver o vídeo. Portanto, o vídeo consta do observatório. All right. So our next session is going to be a nossa próxima sessão será uma discussão do escritório regional sobre alguns problemas centrais de informação de saúde. Como se disse, a informação de saúde é o grande escopo, mas depois temos analítica e conhecimento. Então, algumas destas questões para dados e estatísticas incluem desafios e disponibilidade de dados e acesso à atualização atualizada dentro da região africana. E vamos falar um pouco da capacitação e as competências existentes na região e diferentes desafios e oportunidades. O observatório tem espaço para tudo isto, portanto, as revisões do sistema de setor e tudo mais. E depois, há conhecimento e evidência, formas de tornar a política de saúde e sistemas de pesquisa, bem como outras fontes de conhecimento, evidências. Vamos começar com o Dr. Benson, que vai falar como é que o observatório integrado responde às necessidades de acesso à informação de alta qualidade e atualizada de forma precisa e correta. Muito obrigado, Aminata. Não sei se conseguem todos me ouvir. Sim, muito bem. Muito obrigado e boa tarde, colegas. Vou rapidamente falar das questões principais que afetam a disponibilidade e qualidade de dados na região africana.
sei que são questões que compreendem muito bem, porque são as mesmas questões que enfrentam nas vossas atividades diárias. E poderão acordar comigo quando eu digo que a disponibilidade e a qualidade na região africana são, no geral, bastante fracos. E posso trazer aqui exemplos específicos. Um é que falou-se um pouco das fontes de dados. Portanto, temos os dados de rotina que estão prontamente disponíveis. Mas, claro, o desafio, como sabem todos, é que são várias vezes com problemas de qualidade. Como evidência da pesquisa que tivemos no âmbito de 19, os dados de óbitos e causas de morte são escassos e quando os dados estão disponíveis, nem sabemos quais são as causas da morte, porque a certificação médica pós-morte não é feita, a autópsia não é feita em todas as unidades sanitárias, e quando isso é feito, a certificação não é feita de forma correta. Daí que esta é uma grande área em que precisamos trabalhar arduamente para fortalecer os sistemas de saúde, para melhorar a apresentação dos dados. Dados administrativos são dados de infraestrutura, finanças, entre outros, até recursos humanos. Portanto, são dados disponíveis, mas o seu acesso é difícil. E quando encontramos, não estão atualizados e trazem muitos erros. E depois temos a avaliação, que tem a ver com dados que, portanto, infelizmente só se encontram disponíveis apenas em alguns países. E depois temos também qualidade de alguns dados, porque alguns países tentam, de facto, recolher os dados que infelizmente não é fácil ter. E depois temos dados também do Banco Mundial, das agências das Nações Unidas, e podemos, de facto, avaliar a partir da nossa base de dados. E depois pode-se notar que não se encontram os dados disponíveis. E, de facto, esses dados, quando disponíveis, não dizem muito sobre o que há no terreno. E que seriam importantes para poder informar o serviço de base para aquilo que iria acontecer no país. E a outra questão, portanto, que já serviu como, portanto, algo importante, que tem a ver com os dados de denominador. Portanto, em termos de imunização, nós encontramos, por exemplo, uma cobertura de 200%, acima de 100%. O que indica, certamente, quando se pergunta ao país por que esta cobertura é muito alta, portanto, tendo em conta a base, por que está acima de 100%? E normalmente a resposta que se tem é que os países, portanto, nos vizinhos, acabam, ou seja, os clientes dos outros países vizinhos acabam, portanto, entrando no país para ter acesso aos serviços, mas na verdade isso tem a ver com os desafios inerentes ao denominador e que normalmente se faz uma estimativa e não de, portanto, de estatísticas, faz uma estimativa e não na base de estatísticas oficiais. E que normalmente quando não se faz o censo, normalmente se ultrapassa aquilo que é a média, portanto, que seria de 100%. E também temos inerentes ao acesso à internet. Também isto contribui para a questão dos dados. Vamos para o slide seguinte. Há várias razões, portanto, que afetam os dados, porque nós já lidamos com esta questão. Primeiro, temos a fragmentação do sistema de saúde. Nos nossos países temos vários atores, muitos sistemas de dados que operam independentemente dos outros sistemas ou autoridades, e em muitos países
onde se faz uma avaliação dos planos estratégicos. O Ministério muitas vezes tem que solicitar ou mendigar a algumas autoridades para se ter acesso aos dados por parte destes outros sistemas ou instituições ou atores, porque normalmente, na verdade, os dados deviam ser coordenados pelo Ministério da Saúde e serem da propriedade do Ministério da Saúde. Em muitos casos, não temos padrões adequados ou normas adequadas para recolher de dados. Temos menos de 10 países que terão tentado usar o sistema de classificação internacional, porque, na verdade, quando não se tem as normas de recolha de dados, há sempre, de facto, uma classificação diferente, o que significa, numa situação dessas, não se pode contar todos os casos disponíveis. Portanto, há um potencial de se reportar a mais do que se devia. E muitos países também têm políticas que restringem acesso aos dados. Quando olhamos para os diferentes documentos que há em torno de partilha de dados, fica claro que há, portanto, um mecanismo de partilha de dados, mas que na prática, na verdade, os dados não são partilhados por muitos atores nos países. Isto, obviamente, afeta o acesso aos dados e, muitas das vezes, isto confunde o acesso aos dados e também a segurança dos dados e segurança, portanto, acesso e segurança dos dados. E que é importante também manter a segurança dos dados. Mas quando os dados não se disponibilizam às pessoas que precisam para geração de informação, para tomar a decisão, e não só ao nível de programas, mas também ao nível nacional, há sempre essas barreiras que surgem por causa desta limitação que se impõe ao acesso aos dados. E temos também outra situação que tem a ver com que tem a ver com a recolha de informação por parte dos funcionários de saúde e que muitas vezes estes reportam a muitos terceiros. E, por conseguinte, o que acontece é que quando são muitos, esta informação, de facto, acaba ficando minada e depois acaba-se tendo informação que, de facto, não é totalmente fiável por causa daquilo que é o encargo, a sobrecarga que pesa sobre os funcionários de saúde que deviam produzir esses dados e partilhar esses dados. E que, na verdade, na região africana há muito trabalho que se dá aos funcionários de saúde e que este não devia ser o caso. E depois temos também os sistemas baseados em papel e que são sistemas bastante difíceis, complexos, por causa da complexidade do uso desses sistemas, que por conseguinte acabam, portanto, dando aso a situações de atrasos e há também aquilo que são as questões que depois podem dar aso a erros e atrasos e há também falta de sistemas de recolha de dados, armazenamento e transmissão de informação. Portanto, que esses sistemas de recolha não existem e não só. É importante também se ter acesso aos dados para poder-se fazer análise e a sua síntese. E muitos países não têm cronogramas, não têm programas para recolha de dados. E mesmo nos casos em que há, portanto, faz-se a recolha de dados, não há um programa, um cronograma, portanto, que permita que estes dados sejam devidamente recolhidos e obviamente, analisados. E mesmo quando há, de facto, um programa, não se faz a recolha. E nós, muitas vezes, peço desculpas, há uma interferência, diz o orador. Peço desculpas, diz o orador. E há vários países onde existe um quadro de monitorização, avaliação. Não existe um mecanismo para a recolha de dados para cada indicador
que consta do quadro de monitorização e avaliação. Por isso que há sempre, de facto, estas lacunas, portanto, que acabam minando o acesso aos dados. Portanto, este é um grande desafio que afeta algumas questões que têm a ver com a vulnerabilidade, a disponibilização e qualidade dos dados. Dizia disponibilização e qualidade dos dados. Estas são algumas razões. E o acesso à internet também. Portanto, o slide seguinte já se explicou, portanto, aquilo que seria o papel e a contribuição que o Observatório, portanto, de Saúde, portanto, iria fazer ou dar, porque já passam 10 anos, e ao abrigo de cuidados de saúde primários, devia-se monitorizar o progresso, isto ao abrigo das metas de desenvolvimento sustentável. E nós aprendemos as experiências dos anos anteriores, portanto, que nos terão essas experiências dado aso à criação deste observatório integrado de saúde. Porque quando se estiver a usar um observatório num país, obviamente é possível recolher dados das diferentes fontes a partir de um local, e que isto, de facto, é muito importante quando se faz uma avaliação, como uma avaliação intercalar um plano estratégico. Portanto, ao invés de se gastar muito dinheiro, despender-se muito dinheiro e recursos humanos, podia-se ter, de facto, este observatório, que é extremamente importante. Portanto, isto é mais para fazer a referência àquilo que foi referido pela Seide, porque através desta plataforma, deste observatório, portanto, todos os dados encontram-se numa única plataforma. Isto torna muito fácil para as pessoas poderem navegar e ter acesso aos dados que precisam e também aos dados dos outros países. As pessoas têm este acesso. Por isso que é muito importante ter esta plataforma, que é o Observatório de Saúde. E nós já falamos um pouco sobre isso, sobre a importância disso. E alguns de vós que participaram, de facto, na discussão anterior, webinars que tivemos sobre o Observatório de Saúde. E que isto, de facto, ajuda o Observatório, os observatórios ajudam a fortalecer as habilidades para análise dos dados de saúde e a sua qualidade através de formação. Portanto, uma das questões, uma das missões da equipa é poder garantir que se forme os oficiais, os funcionários, sobre como, de facto, analisar os dados e de facto, é uma das grandes tarefas levadas a cabo pela equipa de observação. E também para poder-se ter acesso aos dados de saúde. É preciso também que o observatório facilite o uso dos dados para tomar a decisão. Com certeza concordam comigo que nos casos em que os dados foram usados, há melhoria dos serviços. E onde, de facto, os dados não são usados, não há nada de concreto ou algo objetivo que se possa, de facto, usar ou se ter informação. Por isso que é importante que, de facto, as pessoas tenham acesso à informação e que, a partir de acesso aos dados, é possível ter-se melhor compreensão sobre os mesmos. A outra questão tem a ver com o facto de se servir esta plataforma, servir para interação, serve como uma plataforma de interação. Podem concordar comigo quando digo que portanto, em termos de acesso aos dados, só algumas pessoas dentro do Ministério da Saúde e que os dados não são de acesso aberto ou do acesso público, porque para se ter acesso aos dados é preciso, de facto, ter uma senha. Mas no observatório não é necessário ter uma senha, porque no caso do observatório temos três componentes, que captura dados recolher dados,
a partir deste mecanismo é que se pode recolher dados como, portanto, e que assim põem-se, portanto, os dados portanto, numa espécie de armazém, onde, de facto, depois os dados são integrados e uma das questões fundamentais sobre, portanto, os dados tem a ver com a questão de eventos de diálogo políticos e nós esperamos, de facto, melhorar isso e aumentar. Nós estamos a trabalhar com instituições académicas, portanto, em que se procura trazer evidências para a tomada de decisão e, portanto, é uma das tarefas importantes em que se usa a informação para melhoria, portanto, de informação dos dados. E a outra questão tem a ver com aquilo que a tomada de decisão diária, sobre os dados de saúde pelos decisores políticos. Nós sabemos, por exemplo, na região europeia, há algo em que se o ministro vai dar um discurso, tanto em dentro de 1 ou 2 horas, portanto, numa altura em que, de facto, pode-se buscar essa informação através da plataforma e poder-se apresentar esses dados, essa informação ao ministro. E o Observatório, como eu teria dito, é uma plataforma de aprendizagem e partilha de experiências em todos os países, em que todos os observatórios de cada país se reúnem através de uma única plataforma em que se pode fazer uma comparação e pode-se, portanto, fazer-se uma avaliação de um observatório para outro dos diferentes países e poder-se juntar os dados e ver o que cada país está a fazer e aprender-se dessas atividades, o que cada país está a fazer. Por isso que o observatório é extremamente importante. Eu irei parar por aqui e vou passar a devolver a palavra à Aminata. Muito obrigado, Aminata. Muito obrigada por ter apresentado esta questão. Eu vou dar a palavra ao próximo orador. Thank you very much, Aminata. Muito obrigada, Aminata. Estamos a falar de questões inerentes à analítica ou analítica-chave, portanto, ao nível da região africana, portanto, onde é que se pode ter a analítica. Nós temos isto em termos da capacitação dos Estados-membros para poder, portanto, através da analítica, buscar-se a capacidade de se usar o desempenho do sistema de saúde, a funcionalidade do sistema e também para a consolidação das tendências em termos de vigilância, dos esforços de vigilância das doenças para servir de base para a ação política. E notamos também que, ao nível da região, há necessidade de fortalecer a capacidade, portanto, usando métodos analíticos e também geoespacial, e para gerar inteligência e conhecimento sobre, portanto, interrupção, portanto, em torno daquilo que são os serviços de saúde essenciais e que, de facto,
a falta desta analítica importante, principalmente na altura da pandemia. E não só. Há outra questão que seria melhorar o apoio dos países em termos daquilo que seria a inclusão de mais linhas analíticas para análise de dados, portanto, para além daquilo que é o relatório descritivo que nós damos. A outra questão bastante chave, que nós achamos que é algo que deve ser melhorado, portanto, prende-se com a modelação, portanto, daquilo que são os surtos e tendências de transmissão e alastramento de doenças, e que é importante que nós tenhamos a capacidade nacional para fazer face a esse tipo de situações. Slide seguinte, por favor. E olhando para o papel daquilo que seria o observatório em termos do seu papel e contribuição, é que pode servir, ou serve neste caso, como uma janela única para produtos de analítica sobre o desempenho do sistema de saúde, e não só, também cria uma oportunidade para os países poderem aprender um dos outros sobre os produtos de saúde, e onde é possível também poder-se fazer a melhoria dos seus sistemas. Um outro aspecto, o observatório serve como uma oportunidade para os países, para que os países possam observar e ver como é que os dados gerados podem ser usados de forma interativa para serem, portanto, produtos de fácil uso. E nós notamos que, de facto, isso foi possível, e que é possível através de visualizações de parte dos países que usam os dados para gerar aquilo que são os dados que podem ser usados para tomar decisão. E não só, conforme teria sido referido, eu penso que a Aminata terá falado sobre isso, sobre como é que podemos ver o que está a ser feito nos outros países para melhorar a nossa capacidade e aprender das fraquezas e dos sucessos dos outros. Por isso que, de facto, é um repositório extremamente importante também para aquilo que seriam as abordagens analíticas de metodologia para melhor gerar inteligência e conhecimento que nos possa, de facto, permitir aquilo que seria a cobertura de saúde universal. Devolvo a palavra. Muito obrigada pela intervenção. Nós agora vamos avançar para conhecimento e pesquisa. Portanto, como é que de facto o observatório promove o acesso ao conhecimento e à pesquisa. Muito obrigado. Penso que os meus colegas, terão de facto já falado sobre o uso de dados para servir de base para tomar decisões. Nós sabemos que a disponibilidade de informação e dados fiáveis, isto é extremamente crítico para a formulação de políticas e certamente no caso de a consecução das metas de desenvolvimento sustentável. Portanto, o acesso de dados é extremamente primordial. Por isso que em 2015 os Estados-membros
da OMS região africana. Portanto, estes terão endossado a pesquisa para a saúde, uma estratégia para a região africana de 2016-2025. Espera-se que dentro deste período, portanto, a capacidade de pesquisa e uso de evidência, informação, pesquisa para tomar decisão sobre saúde. Portanto, espera-se que, de facto, esta capacidade tenha sido melhorada e esperamos também que possamos ver políticas que se baseiam em evidências dentro da região e não só a melhoria das ligações entre as políticas de saúde e práticas e produtos de pesquisa. Portanto, como sendo as metas muito importantes da estratégia de saúde para a região africana. Nós sabemos que a disponibilidade de informação, portanto, em termos contextualizada, nós sabemos que portanto, algo que precisa de ter o seu espaço, e por isso que é importante que se use evidências para a contextualização daquilo que são os serviços de saúde e que é importante que, de facto, haja evidência para também servir de base para a tomada de decisões. E os sistemas de saúde na região africana, principalmente ao nível subregional, é importante que, de facto, neste âmbito haja capacitação técnica, portanto, para os Estados-membros, para que, de facto, se possa produzir evidências e para que, de facto, também haja registro de eventos vitais. E, por exemplo, seria o registro de mortes, por exemplo. Isso tudo passa necessariamente pela captura ou recolha dos dados nos sistemas de saúde nacionais e que, de facto, estes dados são, portanto, são de baixo uso por parte das comunidades e também dos sistemas de saúde. Estas são questões que nós achamos que é importante tentarmos, de facto, a partir destas fraquezas que nós identificamos, possamos, de facto, melhorar o uso de dados. Nós pensamos que o observatório vai nos ajudar a resolver ou portanto, a cobrir, a tentar ultrapassar essas lacunas. O observatório, portanto, é um observatório baseado nas páginas de internet e que nós, portanto, entendemos que não só irá, portanto, criar esta informação baseada na internet, mas como também irá permitir maior acesso na região africana. Portanto, tudo o que tem a ver com saúde, telesaúde e saúde, portanto, em termos de informação de saúde que é extremamente relevante, que é extremamente importante. Por isso que nós achamos que o Observatório é uma plataforma extremamente importante, porque isto irá permitir que os funcionários, os praticantes de saúde possam ter evidências baseadas em dados. E não só, como também irá permitir a facilitação da disseminação tempestiva e abrangente de dados de saúde, de qualidade e informação. E nós acreditamos que isto, de facto, vai nortear as políticas de saúde e não só vai também permitir o rastreamento do progresso em todas as unidades de saúde, portanto, e também levará em consideração as prioridades nacionais
portanto, tendo em conta ou tendo como base evidências. E em termos portanto, de ativos de pesquisa, o observatório inclui, de facto, um barómetro de pesquisa de saúde e também e serve também para fazer a monitorização dos sistemas de saúde nacionais na região. E que, de facto, é importante garantir que os sistemas de saúde sejam monitorizados e que, de facto, a componente de pesquisa deve se tornar uma norma na região e que é importante, de facto, monitorizar o progresso dos sistemas de saúde na região. O observatório, portanto, também ajuda a levar a cabo a avaliação e nós também levamos a cabo essa avaliação em cada 2 anos. E no observatório temos um requisito de apresentação de relatório quanto a esta avaliação. Isto vai ajudar a aumentar a comparação entre os países quanto ao desempenho dos sistemas nacionais de saúde. Portanto, será fácil saber que países estão a usar produtos de pesquisa e que países têm sistemas organizados e robustos de pesquisa e fazer a comparação entre os países. E isto também será uma oportunidade para informar os países que não têm o sistema instalado para aprenderem com os países que já têm, porque isto tudo fará parte do Observatório de Saúde. Também há o âmbito para mais investimento na disseminação de resultados de pesquisa, particularmente iniciativas de colaboração que enfatizam a criação de redes de trabalho e partilha de funções do Observatório Integrado, olhando para a plataforma do Observatório de Saúde Africana e também os sistemas de saúde e políticas. E, claro, olhando para questões de pesquisas e políticas informadas por evidências e também as redes em diferentes países. Tendo dito isso, muito obrigado. Muito obrigada. Our colleagues kind of took us through the different dimensions through which. Portanto, fomos apresentados as diferentes dimensões de interpretação da informação de saúde e como é que tal é apresentada no observatório. Esperamos que isto seja útil para resolver as questões que são levantadas quanto a problemas de dados, conhecimento e pesquisa. Neste momento, vamos passar a resposta de algumas questões. Vejo que o meu colega Sérgio tem estado a responder às questões ativamente no campo de perguntas e respostas. Mas deixa ler uma das questões que foi aqui colocada e poderei ler em francês. Est-ce que les bureaux pays de l'OMS peuvent appuyer l'initiative au niveau? Portanto, como é que se pode encorajar outros países a se envolver? Como é que a OMS pode apoiar a iniciativa para que todos os países possam se integrar a este observatório, a nova versão do Observatório Africano Integrado de Saúde? Ok, super. Je suis déjà en train de taper une réponse dans le chat. Merci pour la question. Avant tout, il faut un engagement au niveau. Vou responder a esta questão. Muito obrigada pela questão. Em primeiro lugar, temos que ter um envolvimento a nível estratégico. Precisamos de cooperação que possa nos ajudar, ou também precisamos de iniciativas estratégicas. Há várias formações disponíveis. Há 24 países que já estão envolvidos
Em 24 países já iniciamos discussões, e alguns já começaram com o processo de criação do observatório. Então, o que se pode fazer é começar as conversas com os ministros de saúde. Podemos também realizar consultas bilaterais, também fazer apresentações sobre como podemos implementar o programa ou observatório. Então, portanto, é também uma questão de organização institucional. Bonne information. Merci. Over to you, Aminata. Portanto, tem que haver esta intervenção do escritório regional da OMS para manter a credibilidade. But let me read the question. It's a question in French. Bonjour, monsieur. Yes, go ahead. Sorry, let me just read it out loud. Bonjour, monsieur, madame. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous concentrer sur les problèmes d'information critique sur les ressources humaines de la santé, personnel de santé? Quels sont les principaux défis de collecte et de gestion des données sur les RHS pour l'IARO? Merci beaucoup. Portanto, para além da informação específica, quais são as ferramentas de gestão de dados desta nova versão do Observatório Africano Integrado de Saúde? Muito obrigada pela questão. De fato, o desafio de dados são os mesmos que foram aqui elencados pelo Sr. Benson. No geral, existem vários dados nos países em computadores ou de mesa ou de colo e análises que devem ser feitas, mas isso não é feito. Então, precisamos analisar os dados e precisamos incluir isso numa plataforma que seja acessível a todos. É bem verdade que é um processo contínuo hoje em dia e a OMS já criou ferramentas para a recolha de dados e alguns países já estão a implementar estas ferramentas para que possam ter informação atempada quanto a recursos humanos e também contam com o apoio do escritório regional da OMS para que os países tenham ou façam a melhor gestão dos seus recursos. Obrigado. Maybe we start with Dr. Benson and then see who else can chime in. So the first one is, how do you see this process as improving quality of data collected? And then the second question is, first there's a comment. Thank you for this great presentation on a very important and strategic initiative. Can you please advise how implementing partners can engage with the observatory? Specifically, IntraHealth International is increasing its focus. Portanto, há essa organização que está a aumentar a sua intervenção na análise e uso e organizações que pretendem contribuir para este observatório. Portanto, temos um modelo de observatórios nacionais e também temos apoiado os países em componentes deste observatório nacional. A outra questão que foi colocada, vou ler em francês. Então, como é que pode-se ajudar os países para que consigam gerir os dados da melhor forma? Aminata, thank you. If you can just repeat the question once more. Se puder repetir a questão, por favor, Aminata, mais uma vez. Se puder repetir a questão. Improve quality of data collection. And then the second question is kind of linked. They're talking about how implementing partners can engage. And an example was cited of a partner that works on data collection, analysis, and use. So how do partners figure into this conversation? Okay. Thank you so much. Thank you for that question. Muito obrigado pela pergunta colocada. É uma pergunta importante. Como é que o observatório pode contribuir para a melhoria da qualidade dos dados? Existe um quadro que foi apresentado, não sei se lembram-se,
E o resumo do quadro é que a implementação da nova versão do Observatório Integrado de Saúde deve estar dentro do quadro geral dos sistemas nacionais de saúde. Então, de facto, sempre que apoiamos um país na implementação do Observatório Nacional de Saúde, olhamos para o quadro geral, o Sistema Nacional de Saúde, começando com questões de governação dos sistemas nacionais de saúde. E nesta componente há muitas atividades que podem ser desenvolvidas que implicam ter quadros, políticas e estratégias. A questão de convidar parceiros à mobilização de recursos, tanto humanos e financeiros. E também a questão de padrões de dados. Estas são questões que aparecem nas questões de governação. Depois temos o sistema para criação, armazenamento e transmissão de dados. Depois temos a análise da capacidade e a questão do uso. Então, podemos dizer que o observatório aparece no fim, mas não é bem assim. Há aqui uma relação cíclica, porque não se pode implementar um observatório sem uma governação forte de sistemas de saúde. Não se pode implementar um observatório se não tiver um sistema muito forte de criação de dados, e não se pode implementar o observatório sem um sistema forte ou uma capacidade forte de análise de dados, incluindo a qualidade de dados. Portanto, todos esses pilares dos sistemas nacionais de saúde, se estiverem a funcionar de forma adequada, ajudam a melhorar tanto a disponibilidade como a qualidade dos dados. Então, o observatório abrange todas essas áreas, incluindo a governação, a geração, análise de dados, informação e comunicação. Então, olhamos para o observatório como parte deste processo. É assim que o observatório ajuda na melhoria da qualidade dos dados, porque haverá atividades que visam questões de governação. Queremos que os sistemas de governação estejam a funcionar. Então, precisamos também de olhar que mecanismos e fontes de dados foram usadas, e tudo isso é feito como parte do observatório. Mas então, como é que os parceiros podem integrar-se neste trabalho? Um dos principais objetivos da OMS é envolver os parceiros e alinhá-los com as prioridades nacionais dos sistemas nacionais de saúde. E esta é um dos objetivos estratégicos da agenda transformacional da OMS, envolver os parceiros nacionais e internacionais para apoiar os esforços que visam o fortalecimento de sistemas nacionais de saúde. Então, não estamos a falar nada de diferente quando falamos do Observatório Nacional de Saúde. De facto, em alguns países, lembro-me que no Camarões, houve muito envolvimento de parceiros, incluindo a GIZ, a CDC, tivemos muitas reuniões, e esses são os parceiros que estão a impulsionar a agenda do Observatório Nacional nos Camarões, eu mesmo em todos os países, porque o Observatório Nacional não é apenas para o Ministério da Saúde, deve ser usado por todos os parceiros da saúde e todos os beneficiários da saúde, incluindo os cidadãos do país, porque eles também têm acesso. Então, os parceiros têm um papel a desempenhar em todos os processos do Observatório Nacional de Saúde, e temos que garantir o envolvimento dos parceiros neste trabalho. E, de facto, uma das coisas que fazemos a nível nacional é mapear os parceiros para ver que parceiros podem contribuir na criação e implementação do Observatório Nacional. Portanto, é um esforço de colaboração a nível nacional para implementar e, assim, claro, usar o Observatório Integrado da Saúde africano. Espero ter conseguido responder a sua questão. Eu termino e devolvo a palavra a Cia Minata. Been answered. Just in the interest of time, I'll just say. Devido ao tempo, vou fazer um comentário e vou devolver a palavra ao Sérgio para o fecho. This is a very important issue. Portanto, a questão do envolvimento de parceiros é importante.
porque sem informação de saúde é difícil planificar e tomar decisões. Então, na concepção do Observatório Nacional de Saúde, é preciso ter em conta a criação de uma fundação muito sólida de dados, assim como a analítica, que é basicamente olhar para esses dados e tentar entender por que estão como estão e o que pode ser feito deles. E também tudo isto faz parte de inteligência estratégica ou informação de saúde. Então, embalar esta informação de uma forma que seja fácil para os decisores poderem usá-la. Penso que é apenas uma nota final do meu lado. Vou devolver a palavra ao Sérgio, que vai agora concluir e encerrar a reunião. Devolvo a palavra para si, Sérgio. Muito obrigado, não sei bem o que dizer. Obrigado a todos por terem estado aqui e espero que possam visitar a nova versão do Observatório Africano Integrado da Saúde. O escritório regional da OMS em África está à vossa disposição, aos Estados-membros e aos parceiros, para ajudar-vos a avançar com esta agenda e permitir aos parceiros na utilização desta ferramenta para monitorar a implementação das agendas e outros trabalhos. Obrigado a todos e me despeço. Adeus. Thank you. And just to answer some of the questions about apenas para responder algumas das questões sobre as apresentações e os vídeos, vamos partilhar as apresentações em inglês, português e francês, bem como as gravações nas 3 línguas. E também vamos partilhar o vídeo e a apresentação que foi feita aqui em vídeo. Muito obrigada. Adeus. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Aminata, can you confirm if it is the same link we're using for the media conference or another link will be shared? That's a different link. That's a different link. Okay, Yes. thank you. I'll be waiting for you to send me that. Sounds good. Bye. With the recording, you can now stop. Thank you. Ok, on va le faire. On le fait là. Merci beaucoup.